Castelo forte é o nosso Deus. Olá, tudo bem? Meu nome é Alan Alexandre e esse é o canal Bereando, Entendendo as Escrituras. O propósito desse canal é, de forma simples, tratarmos acerca do conteúdo bíblico, das Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, e abordarmos alguns temas que são pertinentes à nossa atualidade e o que a Bíblia diz acerca de tais assuntos. E o tema que nós estamos abordando, este é a parte 2, é sobre o aborto. O que a Bíblia diz sobre o aborto, qual o ponto de vista bíblico. E na parte 1, caso você não tenha assistido, eu vou deixar o link aqui na descrição, nós olhamos do olhar da Bíblia, qual que é o valor que é dado a uma criança, a um feto, àquela vida em potencial. Nós vimos que Deus enxerga uma vida ainda informe, que Deus sustenta essa vida dentro do útero da mãe e que Deus trata essa vida com o mesmo valor. Em resumo, a Bíblia ela não é a favor do aborto. Ela é contra esse movimento. A postura bíblica é contrária ao movimento do aborto. E nesse vídeo eu quero abordar de forma rápida, falar um pouco acerca das 3 áreas dentro do nosso país em que o aborto ele está liberado. Caso você não saiba, o nosso país, legalmente, o aborto ele pode ser praticado, mas é diante de alguns aspectos, é isso que eu vou falar nesse vídeo. E também no término desse vídeo eu vou deixar um depoimento de uma pessoa que eu conheço, que infelizmente ela viveu uma realidade em cima dessas que eu vou falar aqui nesse vídeo. Portanto, se você não quer perder, sugiro que você fique até o final. Bom, vamos lá. Dentro do nosso país, até certo período, o aborto, por lei, ele era legalizado somente em 2 aspectos. No caso do estupro, o abuso sexual, aí, por conta disso, aquele feto que nascia, se a mulher quisesse, por lei, ela tem o direito de abortar. E também no caso de risco de vida da mãe, quando a mãe ela sofre alguma complicação na gravidez em que isso vai ocasionar algum risco para a sua vida. Aí, nesse caso também, era autorizado e legalizado o aborto no nosso país. Recentemente, se não me falha a memória, por volta de 2009 a 2012, foi aprovado o aborto em mais uma questão, que é na questão de crianças anencefálicas, que são crianças que nascem com uma deficiência no cérebro ou com a má formação do cérebro. No caso da mãe descobrindo que a criança vai nascer com esse tipo de problema, com esse tipo de dificuldade, a lei dá o aval para que a mulher, assim, se quiser, aborte. Mas como nós já vimos o ponto de vista bíblico, que a Bíblia não é a favor do aborto em nenhum aspecto, fica a questão: como lidar, então, com essas situações? Eu estou aqui como homem, mas em momento algum eu quero negar que são situações extremamente difíceis, que são situações que balançam a qualquer ser humano e que balançam principalmente a pessoa que está passando por uma realidade como essa. No caso do estupro, é algo gravíssimo, é algo que traumatiza a vida que sofre o abuso. No caso da mulher, é inegável dizer que ela não vai ter que ter um acompanhamento psicológico, que ela não vai ter traumas. Isso com certeza, porque é um ato horrível, ainda mais olhando para a nossa lei, que infelizmente favorece certos indivíduos assim. Então, é uma questão muito difícil. Mas será que a solução é acabar com a vida que não tem culpa de nada? Alguns argumentos que eu escuto, por exemplo, são de pessoas falando o seguinte: imagina se fosse a sua irmã vítima de um ato como esse. Ela ter esse filho
e carregar para o resto da sua vida, ao olhar para essa criança, a imagem da violência que ela sofreu no passado, a imagem que ela não quer lembrar e que ela luta para tirar da mente. Realmente, como eu disse, é um trauma. Mas a criança não tem nada a ver com isso. O feto, essa vida em potencial, não tem nada a ver com isso. E eu quero aqui, de uma forma simples, passar algumas coisas que talvez possa resolver esse problema da melhor forma possível. A primeira delas, que é diante do estupro, é que a mulher, sim, ela tem que ser assistida. Ela tem que fazer um tratamento, um acompanhamento psicológico, para aos poucos ir tirando esse trauma que fica na sua mente. Mas e a criança, Alan? E esse feto que agora é resultado de uma violência tão grande? O que a gente vai fazer? Vai deixar nascer? Exato. Deixe nascer. Deixe ser gerado. Ah, mas a mulher ela vai ficar com trauma. Calma. Assim que a criança nasce, o que você pode fazer é doar ao Estado, para o Estado colocar essa criança para doação. Você não precisa ficar com ela. Ou se talvez você conhecer alguém próximo que tenha o desejo de cuidar desta criança, de adotar esta criança, é a melhor coisa que você faz, mas tirar uma vida, jamais. Isso vai contra os princípios de Deus. E há de se pensar o seguinte: realmente, a mulher ela vai ficar com trauma de uma violência sexual. Mas pior que carregar um trauma de uma violência sexual é carregar o trauma da violência sexual e do assassinato cometido. Porque não pense você que abortar, por mais que tenha sido vítima de um estupro, vai tirar da memória da mãe a imagem que ela vai ter de uma criança sendo tirada do seu ventre à força. Assim como ela vai lembrar do estupro, ela vai lembrar do aborto. Então não são mais um trauma, são 2 traumas que ela vai ter que lidar. E eu não sei se você sabe, mas infelizmente no nosso país, diante dos 3 pontos em que o aborto ele é liberado dentro do nosso país, para o caso de estupro, o nosso governo nem sequer pede exames que comprovem que isso foi realmente uma violência sexual. Em boas palavras suponha-se que uma menina por acidente, por bagunça que ela teve na vida, ela vai lá e engravida. Ela não precisa provar para o governo que ela foi estuprada, ela só precisa chegar na clínica e dizer: olha, fui vítima de uma violência sexual e quero abortar. E ela tem esse aval. Ou seja, quantas e quantas vidas não mentem simplesmente para tirar algo que foi um acidente? Reflitamos um pouco nisso. No caso de risco da morte da mãe, que caso difícil. É nítido olhar para uma mãe que carrega uma criança durante 9 meses dentro da sua barriga, quando ela descobre que está tendo complicações na gravidez e o doutor chega a ela e fala: olha, você vai ter que optar e vai ter que escolher. Você vai salvar a vida da criança ou você vai salvar a sua vida? O que a mãe vai responder? A mãe vai responder que vai salvar a vida da criança. Mas o doutor, o mesmo doutor que pergunta à mãe, vai perguntar ao esposo se ela tiver esposo. Vai contar o caso e vai dizer: olha, o que você prefere? Você prefere que salve a vida da sua esposa ou a vida da criança? O esposo vai pedir para salvar a vida da esposa. É uma situação difícil. E agora, o que fazer diante de uma situação como essa? É entender que tudo está nas mãos de Deus. Deixa eu contar um rápido relato verídico que eu conheço. Conheci um homem que a sua esposa ela ficou gestante e ela foi acometida de uma doença rara. E ela se trata até hoje. O nome dessa doença é porfiria aguda intermitente. E ela descobriu que ela estava com esse problema quando ela estava gestante. De forma que a criança estava começando a falecer, perder líquido dentro da sua barriga, a ponto do médico chegar e dizer ao marido dessa mulher: olha,
acho que a criança ela não vai sobreviver. E a gente tem que salvar a vida dela. Eles optaram pela mulher. Essa pessoa a qual eu conheço colocou nas mãos de Deus e esperou a resposta de Deus. Sabe qual é o resultado desse relato? Ambas hoje estão vivas, tanto a mãe quanto a criança. Ah, significa que vai acontecer assim em todos os casos? Nem sempre. Às vezes somos acometidos das circunstâncias da vida em que mães perdem a sua vida ou crianças perdem a sua vida. E há casos em que os dois não sobrevivem. Mas colocar sobre as suas mãos a responsabilidade de tirar uma vida ou escolher uma vida para ficar viva, isso não cabe a nós. Que deixemos Deus, que está no controle e assistindo a todas as coisas, fazer aquilo que diante dos seus olhos é melhor, por mais que não entendamos. E no caso de crianças anencefálicas, nós sabemos que crianças que nascem com essa dificuldade, durante toda a sua vida, vão ter que ter um tratamento especial. E muitas mães, por entenderem essa dificuldade e não quererem aceitar essa dificuldade, optam por abortar essas crianças. Existe um exame que se faz no líquido amniótico da gestante chamado aminocentese. E através do exame que se faz desse líquido, já se descobre se a criança ela vai nascer com esse tipo de dificuldade ou não. E você não tem que fazer esse exame para escolher tirar a vida ou não, mas fazer este exame para se preparar. Porque, entenda uma coisa, a vida de qualquer ser humano, ela é rodeada de dificuldades, obstáculos. Nós vemos pessoas na área do esporte que não têm braços e não têm pernas, mas correm e nadam. Nós vemos pessoas que vieram de família pobre, mas que lutaram na vida, estudaram, se formaram e são grandes homens, grandes mulheres diante da sociedade. Nós vemos situações que são adversas. A nossa vida ela é cercada de dificuldades e nós vamos abrir mão da nossa vida só por causa das dificuldades. Você vai preferir sacrificar uma vida só por causa de uma dificuldade que você possa enfrentar? Aprenda a se superar. Precisamos aprender a nos superar. Olhar para Deus e rogar a Ele forças. E você pode ter certeza que Ele dará. Deus nunca coloca nada diante das nossas mãos que seja maior do que nós podemos carregar. A palavra de Deus diz assim: não vem tentação sobre vós, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar além do que podeis suportar. Antes, em meio à tentação, dará também o escape. Eu quero resumir esse vídeo nesses 3 pontos e agora vou deixar o depoimento para que você possa assistir. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para poder nos ajudar a continuar divulgando um pouco mais acerca das Escrituras Sagradas. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Fique até o final. Bom, gente, nós estamos aqui. Eu estou aqui junto com uma amiga e irmã em Cristo também, que é a Aurilene. Paz do Senhor Jesus, minha irmã. Eu convidei a Aurilene aqui para estar dando esse depoimento em cima do tema que nós estamos falando nesse vídeo, que é sobre o aborto. E uma das causas, na nossa lei, está previsto que o aborto ele é liberado por causa de abuso sexual, estupro. E eu convidei ela aqui justamente porque, infelizmente, na sua adolescência, ela foi vítima de um ato como esse. E esse ato, ela vai contar com um pouco mais de detalhe. Eu quero agradecer muito, viu, Diaconisa Aline, por você falar publicamente. É um tema que não é fácil de se falar, mas que ela, assim que eu fiz o convite, ela aceitou com a maior alegria. E peço que você preste bastante atenção no que ela vai dizer aqui. Então conta pra gente, irmã Aurilene, como é que aconteceu? Você tinha 15 anos de idade, né, pelo que a gente estava conversando? Tinha 15 anos. Você já residia aqui no bairro que nós estamos hoje? Não, eu morava em Piauí, morava de favor. Morava de favor? Então você não estava mais com seus pais, né? Não estava mais com meus pais. E Meus pais já tinham me deixado. como é que aconteceu? Você era cristã na época? Não.
não tinha temor a Deus, não conhecia a Era do palavra, mundo. fazia bagunça, né? Então, pode aí compartilhar um pouco com a gente da sua experiência. Então, eu morava de favor, né? E um dia eu morava na beira do mar, ficava perto de um mangue e ali aconteceu, né? Só que quando eu cheguei pra moça e falei, não falei a verdade pra ela que tinha acontecido, eu guardei pra mim, e ali eu guardei. Com o tempo, como eu morava com ela descobriu que a minha barriga estava crescendo, e ali ela perguntou. Só que eu falei que era meu namorado, que eu estava namorando, e na verdade eu não estava namorando. E a minha barriga começou a crescer, e eu morando de favor, e ela começou a querer me dar remédio, né, pra abortar. Falou que era melhor pra mim, que eu era nova demais para poder ter um filho. E ali ela queria, instante ela fazia chaves, vários chás de boldo, de arruda, chá de maconha, porque ela falava que era um chá forte que ia ajudar a tirar, né? E eu falei, não vou aceitar. E ela, não, você mora de favor e você tem que aceitar, porque se você não aceitar, você vai morar na rua com seu filho, já que você quer, você tem tudo pela frente, você é muito nova. E eu falei, não, se você quiser me jogar na rua, você, entendeu? Você joga, mas eu não vou abortar esse filho. E ali foi crescendo, e eu continuei sendo humilhada na casa dela, mas sabendo que aquele filho tinha sido gerado de uma forma errada, né? Porque foi abusada. E com o tempo arranjei um namorado e falei que o menino era dele. Na verdade, ele concordou e falou que era dele mesmo. Na verdade, não era. E ela nunca soube. E eu vim contar isso muito tempos atrás. Muito já, quando passou, quando a criança nasceu, foi que eu vim contar. Em nenhum momento você pensou em tirar essa criança? Não. Por que você não quis tirar essa criança? Porque eu nem conhecia Deus, mas eu não tinha esse desejo de tirar. Eu não entendo, né? Eu não entendo o porquê, né? Mas eu não quis tirar de jeito nenhum. Preferi enfrentar a dificuldade que eu estava vivendo sem meus pais longe de mim e na casa dos outros, e mesmo correndo o risco de morar na rua, mas eu não aceitei, mesmo sabendo que aquele não era o fruto de um relacionamento normal, né? Sim. A criança, ela veio a nascer. Nasceu. Aí quando ela nasceu, eu arranjei um casal, que tinha apenas uma moça já grande, eles pediram, e eu falei, tá, você vai... Aí eles comprou toda a roupinha, tudo, e falou, no dia do hospital, quando você tiver, a gente vai estar lá. E eles me acompanharam até o nascimento da criança, e eu estive ali, e eles levaram para casa, e eu sempre ia ver, e quando ele estava com 4 anos, ele chegou a falecer, mas não que eu tirasse a vida dele, né? Deus levou, Foi de né? causas naturais. Foi né? de causas naturais. Mas eu fiquei com a consciência limpa, né? Saber que já pensou se tivesse feito, como é que estaria a minha consciência hoje. E em cima de toda essa experiência que não é fácil, às vezes as pessoas elas entendem que por um homem estar falando acerca de estupro, a ideia que rola é que os homens não entendem, nunca vai passar por isso, então não sabe qual que é a sensação. Por isso que eu quis trazer ela aqui para estar compartilhando com vocês. E queria pedir agora, irmã Aurelene, que em rápidas palavras, qual conselho que você daria hoje para uma juventude que, por qualquer coisa, uma gravidez indesejada, ou até mesmo por erros, né, tem uma atividade sexual aí, mesmo de nova, mas que não se protege, não faz nada e acaba sendo aí pega de surpresa por uma gravidez e por qualquer coisa, acaba tirando essa criança. Qual que é o conselho que você dá para essas pessoas hoje? O conselho que eu dou é que ela venha deixar a criança nascer, né? Porque a gente vai dar conta num dia, né? De uma vida, é uma vida, né? Porque a gente não vê, a gente não pega, mas é uma vida que está sendo gerada dentro de nós. E isso é contra as leis do Senhor, entendeu? Contra os mandamentos do Senhor. Se a gente vai dar fim nessa vida, a gente vai dar conta dessa vida. Então que a gente venha permanecer. E se não quer, quando nascer, doa para alguém que tem condição, procura alguém que tem condição, entendeu? Não é porque foi gerado por alguma forma errada que a gente tem o direito de tirar essa vida. Esse é o conselho que eu dou, né? Diaconisa Aurelene, quero agradecer mais uma vez a sua participação. Eu tenho certeza que esse seu testemunho, experiência de vida, que eu sei que não foi fácil, mas de alguma forma vai alcançar alguém que está vendo esse vídeo, talvez uma jovem que passou uma situação parecida, ou aqueles que foram frutos de um estupro, mas que estão assistindo esse vídeo e talvez estão pensando, poxa, se meu pai tivesse tirado a minha vida quando eu estava no ventre, talvez não estaria aqui. Então quero agradecer de verdade mais uma vez pela sua vida, muito obrigado mesmo, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe. Amém. E quero deixar também a todos, em especial as pessoas que têm na sua mente a questão de que
ali não é uma vida, é insignificante, e que até mesmo pensam que vão carregar o trauma para o resto da vida ao olhar para aquela criança. Eu só digo uma coisa: pior que carregar um trauma por ter uma criança vítima de um estupro é carregar 2 traumas, que é ter sido estuprado e ser um assassino. Então, que essa não seja uma realidade da sua vida ou de quem quer que esteja assistindo esse vídeo. Se você puder, compartilha com outras pessoas, porque é muito importante. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.